Este Joy-Con transformou meu Switch no Switch 2. Não acredita? Olha, anti-drift, efeitos de LED, funções de macros e turbos programáveis, bateria para horas de jogatina. Uma pegada perfeita para jogar e ainda funciona no PC e smartphone. Sim, este é o Stellar T5. E hoje vamos ver como esse incrível Joy-Con pode transformar o seu Switch cansado em um verdadeiro Switch 2. Fala galera, beleza? Isaac aqui e estamos aqui com o QRD Stellar T5, então bora lá fazer um unboxing. Esse aqui que promete ser aí ótimos Joy-Cons para o Switch, tanto do modelo V1, V2 como o OLED, e também para usar aqui na forma de como se fosse um Pro Controller, né? Então você pode usar tanto na forma de Joy-Con como na forma de controle. E a caixa está aqui lacrada, gente. Bem bonita a caixa, a gente já havia feito aqui no canal o unboxing do N5, que é a versão para PlayStation do controle da QRD, e agora vamos fazer aqui o unboxing do T5, que é a versão para Nintendo Switch. Estou bem empolgado, e enquanto aqui eu vou abrindo a caixa, eu já quero aproveitar aí para agradecer a QRD, assim como ela enviou o N5 para a gente testar, ela enviou também o T5 para a gente fazer o teste aqui no canal e eu mostrar para vocês tudo o que esse controle aqui incrível tem a oferecer. Então, muito obrigado aí, QRD, por ter enviado mais esse controle aqui para a gente testar e ver tudo de bom aqui que tem nesse controle. Então, gente, ó, já abri aqui, tirei o plástico e a caixa ela é bem parecida. Quem assistiu lá o vídeo do N5 viu que a caixa ela é bem parecida. Eu gostei bastante dessa caixa mais minimalista, toda em branco aqui, apenas com o nome e o desenho do controle, achei bem legal. Outra coisa bem legal desse controle é o cupom de desconto que a QRD deu pra gente aqui no canal, para você que quiser conhecer e adquirir o Stellar T5, então vai estar aqui na descrição, gente, mas aproveita que o cupom não é para sempre, tá? Então bora abrir aqui. Logo de cara aqui já tem essa proteção de plástico aqui, né? Bem legal, o controle vem bem protegido, isso é bem importante. E aqui temos o manual de instruções. Esse manual aqui, ele é bem legal e bem interessante porque como esse controle vai ter muitas funções, claro que eu vou mostrar tudo aqui em vídeo, mas é legal que vem aqui também tudo descrito no manual, porque tem muita função esse controle, muita coisa interessante, então acaba sendo legal ter um passo a passo mais detalhado, né? Então tem aqui tudo nesse manual explicando direitinho aqui, mas a gente vai ver tudo aqui passo a passo no vídeo e a gente não vai precisar desse manual por enquanto, mas muito legal que vem aí, caso você queira ficar um pouco mais inteirado aí do T5. Aqui está o D-pad, ó. A gente já consegue ver aqui que o D-pad ele solta, ele não é totalmente preso, então bem legal, ó, o que deixa ele bem macio aqui. Nossa, gostei desse D-pad aqui, gente. É bem difícil a gente achar controles atualmente aí que tenham bons D-pads, né? Mas esse daqui, pelo menos assim, ao primeiro toque aqui, promete ser bem interessante. Mas vamos deixar aqui o controle mais de lado, vamos ver o que mais vem na caixa. Vem mais uma troca aqui, ó, para quem gosta desse estilo de D-pad aqui. Eu, sinceramente, prefiro esse daqui, mas eu sei que tem gente que prefere esse estilo redondo aqui, né, inteiriço. Então você tem aqui a opção de fazer a troca também. Bem legal, achei bem interessante aí, porque alguns controles eles estão atualmente adotando esse modelo aqui, e para alguns jogos de plataforma e outros jogos, eu prefiro esse daqui. Então quando só vem essa opção, às vezes acaba que fica devendo um pouco, mas aqui nós temos as duas opções para quem gosta de um ou de outro. Achei bem interessante. E um cabo USB simples aqui, USB-C para USB normal, que provavelmente a gente vai utilizar aqui para carregar o nosso controle. E aqui dentro da caixa não tem mais nada, gente. Então vou colocar a caixa aqui um pouco de lado para a gente olhar um pouco mais de perto aqui o QRD. Olha, logo de cara já gostei bastante aqui, porque ele é bem leve, mas ele passa um ar
de uma boa construção, ele não passa um ar de frágil, o que é bem legal, né? A junção de um controle que não é extremamente pesado, isso para um portátil é muito importante, porque senão acaba ficando desconfortável você jogar por longos períodos se o controle é muito pesado. Ele vem aqui com as proteções dos analógicos, isso é bem legal também, porque ajuda aqui a proteger os analógicos. E já aproveitando aqui, falar um pouquinho dos analógicos, que ele tem anti-drift. O T5 aqui de Switch, ele também vem com Hall Effect nos analógicos, o que vai prevenir aí o drift nos seus controles. Isso é bem legal, ainda mais aqui se tratando do Switch, que basicamente nós temos aqui nos Joy-Cons do Switch um defeito crônico, que é os analógicos aqui, infelizmente, apresentarem drift. Então aqui nós já temos aí um grande benefício comparado aos Joy-Cons, vamos se dizer aqui, oficiais da Nintendo. Então, aqui ele vem nesse formato, que se assemelha a um Pro Controller, mas nós conseguimos aqui facilmente desprender ele, e aí eles viram aqui 2 Joy-Cons aqui. Bem interessante, bem legal. Ele é bem parecido aqui, ó, se compararmos aqui com os Joy-Cons originais, ó, ele é bem parecido mesmo, ó. Dá para ver aqui que ele basicamente é do mesmo tamanho, tem ali os mesmos botões. Bem legal e bem interessante. A gente já vai fazer o teste aqui diretamente no Switch OLED. Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o controle. Vou colocar ele aqui de volta para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Depois a gente vai colocar ele lá no Switch. Aqui atrás tem os 2 gatilhos que é responsável pelas macros. Então esse controle aqui a gente também vai ter essa função de macro. Bem interessante, a gente vai explorar um pouco mais a fundo essas funções quando a gente estiver testando ele direto no console. E no mais, aqui ele vai ser bem parecido, vai ter o botão aqui positivo, vai ter o botão aqui negativo, que tem também nos Joy-Cons originais, o D-pad, ele vai ter aqui os analógicos, o padrão aqui, interessante, bem diferente esses botões aqui, eles são meio que como se fosse de cliques aqui, eles, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, eles não descem muito, tá vendo, ó? Você pode apertar que eles não descem até o final, então eles têm uma sensação tátil bem legal, próximo assim de um teclado mecânico. Interessante, gostei, achei diferente. Vamos ver aí na prática como que funciona, tá vendo? Ele tem um clique e ele não desce muito, então a sensação tátil é justamente esse cliquezinho que dá, e não assim a gente sentir o botão descendo até o final. Interessante. Os outros botões eles são mais normais, ó, acabei apertando aqui o botão, eu liguei ele, e é legal aqui que já dá para ver também que ele tem LED, gente, ó. Tá vendo? Ele tá aqui buscando, ele não vai parear, porque eu ainda não liguei ele no Switch, né? Nós vamos fazer isso daqui a pouco, mas ele tem LED aqui também em volta dos analógicos. Bem interessante, gente. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui só a parte do D-pad, que a gente consegue trocar. Ó, até que não é tão difícil de tirar, é só puxar mesmo e ele já sai. E aí a gente consegue substituir aqui por esse D-pad. Para quem gosta, bem interessante aí ter essa opção de troca. Eu, sinceramente, ainda não me acostumei muito, mas eu vou até jogar um pouco aqui com esse D-pad para experimentar um pouco, para ver como que é. Então, bora lá, vamos fazer a conexão dele aqui no Switch e testar e ver todas as opções e funções que o T5 tem a oferecer. Então, vamos começar aqui explorando as funções do T5, galera. Eu estou aqui com o meu Switch OLED, eu vou tirar aqui os Joy-Cons originais dele, para a gente já colocar aqui os Joy-Cons para a gente colocar o T5. Então aqui ele é bem parecido, ó, com os Joy-Cons originais, ele tem uma travinha aqui atrás dos dois lados, então é só apertar, puxar e ele solta. Aqui a mesma coisa, a gente aperta e ele solta. E aqui é basicamente a mesma coisa de um Joy-Con convencional, é só colocar e descer e ele vai travar. Vocês viram aqui que ele já reconheceu, né? E o outro lado, a mesma coisa, é só colocar, descer, ele não é apertado, então ele é mais ou menos aí bem parecido com o Joy-Con mesmo, só que ele não é tão folgado, né? O Joy-Con ele é um pouco folgadinho, né? Essa parte aqui desse trilho. Esse daqui ele é levemente
mais justinho, o que deixa, depois que você tá com os dois encaixados, a pegada bem firme. Então eu achei isso bem legal, achei isso bem interessante. Aqui na parte de trás também, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem essa parte aqui, ó, que vamos dizer que dá um suporte para o Switch também. Então ele não fica balançando, né, tendo aquele joguinho nos Joy-Cons, como acontece com os oficiais aqui, com os originais. Esses daqui eles ficam realmente bem firme e passa bastante firmeza aí. Vocês viram aqui que os LEDs, eles automaticamente já acenderam. Eu vou até diminuir aqui um pouco a iluminação para vocês conseguirem ver bem os LEDs, ó. Diminuir um pouco aqui a iluminação, que aí vocês conseguem ver os LEDs, ó. Por padrão, ele vem com essa função aqui que ele fica mudando de cor. Os LEDs eles são apenas aqui em volta dos analógicos, mas você consegue mudar isso daqui ou até mesmo desativar. Os dois Joy-Cons têm um botão aqui, que é esse botão, e esse daqui, que é o botão T. E se você aperta o botão T e dá um clique no analógico, ele vai mudando, ó. Como por exemplo aqui agora ele está com uma cor estática, né? Ele não está mais que nem o outro aqui que fica trocando as cores. Então você pode escolher uma cor estática para deixar ele. Então você pode deixar aqui, ó, em várias cores, você pode escolher qualquer uma das cores estáticas e ainda tem essa opção aqui que é a opção de rainbow que fala, né? Que é como se fosse um arco-íris, ó, que fica aqui meio que várias cores, ó, né? Duas cores, que fica bem bonito, na verdade, ó. Gostei bastante desse efeito aqui, que fica como se fosse aí mudando de cor. E aí você pode deixar, o que é legal, cada um com uma cor diferente, ou você pode vir aqui também e mudar desse daqui, assim como a gente fez lá com o outro, é só ir mudando, e aí você consegue deixar os dois aqui com o mesmo efeito. Bem legal, bem interessante. Caso você não goste, eu sei que tem pessoal que não gosta muito dessas coisas muito brilhantes, ainda mais se você for jogar aí talvez de noite, com a luz apagada, fica muita claridade. Você pode desabilitar, é bem fácil, você segura aqui o botão T também, e aí você dá um duplo clique no analógico e ele vai desabilitar aqui o LED e fica totalmente apagado. Aqui do outro lado a mesma coisa, e aí ele apaga aqui o outro lado também, e aí fica bem bonito assim também, né, gente? Ó, gostei bastante, fica bem legal, ele também todo apagado aqui, mas eu vou deixar aqui ligado que eu gostei, eu na realidade achei bem bonito, bem interessante, então vou deixar aqui nessa função padrão que ele fica mudando de cor automaticamente. Agora vamos lá explorar um pouquinho das funções de turbo e macro que esse controle aqui ele também possui. Então, eu gosto bastante de testar essas funções de turbo com jogos de luta, eu acho bem interessante, tanto macro quanto turbo são bem úteis nesse tipo de jogos, então estou iniciando um joguinho aqui de luta para a gente fazer esses testes. Então uma coisa que eu achei bem legal nesse controle aqui, ó, como vocês viram, ele basicamente é plug and play, então é só conectar ele aqui no Switch e ele automaticamente já vai reconhecer, o que é bem legal, né, gente? Não precisa aí de nenhuma configuração complicada e nem nada disso. Vamos lá começar, gente, configurando a função de turbo. A função de turbo, basicamente, ela serve aí para você conseguir programar uma tecla para ela ficar clicando aí repetidamente, sem você ter a necessidade de ficar realmente clicando, né? Que nem aqui, por exemplo, ó, eu estou clicando para a personagem aqui fazer o golpe. Você programando um turbo, você não precisa ficar clicando e automaticamente ele já vai fazer isso. Ó. O botão T aqui, que é aquele mesmo botão que a gente utilizou para configurar os LEDs, a gente segura ele e aperta aqui a tecla que a gente quer colocar um turbo. Aqui no caso eu coloquei no Y. E agora se eu segurar o Y, automaticamente, ó, a personagem ela vai ficar golpeando sem parar, então não tem necessidade de eu ficar apertando várias e várias e várias vezes. E ainda tem a opção também do turbo automático, que é eu nem precisar apertar a tecla. E para isso é só eu fazer novamente a mesma coisa. Eu seguro aqui o botão T, aperto novamente o botão Y e ela vai ficar com o turbo automático. Ó. Então eu não estou clicando em nada e ela vai ficar golpeando aqui para sempre se eu deixar. Então essa função é bem legal, bem interessante para vários jogos, né? Um dos jogos que eu gosto de usar essas funções é justamente aqui nos jogos de luta. Para você tirar o turbo é a mesma coisa, segura o T aqui novamente e
clica no botão que você colocou o turbo e automaticamente o turbo ele é desprogramado. E o turbo basicamente ele vai servir para isso daí, para você fazer a programação em uma tecla. Vamos colocar aqui o turbo novamente, eu vou colocar até o turbo automático, ó, e vocês conseguem ver que ela fica aqui, ó, golpeando sem eu precisar fazer nada, ó. Eu não estou clicando mais e ela fica ali, ó, golpeando. Então, ó, bem legal, bem interessante essa função. E funciona muito bem, gente. Então, vamos tirar aqui, pronto, ó. Apertou novamente ali o T e o botão e você consegue colocar aí turbo em qualquer botão. Aqui, por exemplo, o A, ele solta esse poder, ó. Eu consigo colocar o turbo aqui no A também, ó. E ela vai ficar aqui no modo automático, soltando o poder eternamente, certo? Então, vamos lá apertar novamente para tirar o turbo. Então, interessante aqui, a função de turbo funcionou muito bem e eu achei bem legal. Agora, vamos voltar aqui para o menu, gente. E vou até fechar aqui o jogo. Vamos ver aqui um pouquinho das outras teclas, se estão todas funcionando. Ó. Vamos ver aqui, por exemplo, a captura de tela. Ó. Ele tem um botão aqui dedicado para captura de tela também. Então, você consegue fazer a captura de tela. Ó. Até capturei aqui 2 imagens. Vamos ver aqui se está salva. Olha lá, tá vendo? Salva as 2 imagens que eu capturei aqui do menu, ó. E do jogo também, que eu tinha capturado aqui testando. Tinha feito também aqui a captura de vídeo, utilizando aqui o mesmo botão dedicado para captura e funcionando aí perfeitamente. Agora aqui troquei de jogo, coloquei um Super Mario Odyssey para a gente ver aqui algumas outras funções. Vamos ver aqui a função de o controle de movimento, vamos ver como que está funcionando tudo isso aqui. E aqui é bom que a gente já vai testando aqui os analógicos, né? E eu gosto bastante aí de ressaltar essa parte dos analógicos, ó, porque eles têm a tecnologia de Hall Effect. Então, eles respondem muito bem. E além deles responder muito bem, ser muito confortável aqui, são analógicos bem firmes, eles ainda têm um tamanho confortável para quem acha aí os analógicos do controle original do Switch um pouco pequeno demais, que na realidade eu achava um pouquinho pequeno demais essa parte redonda aqui. Aqui você vai conseguir ter um pouco mais aí de área para quem tem dedos assim um pouco mais gordos que nem o meu. Então é bem mais confortável esse analógico aqui, pelo menos na minha opinião. E aqui vocês não vão conseguir sentir, obviamente, mas eu também já estou conseguindo sentir aqui a função de vibração. Os 2 controles estão vibrando independentemente aqui e tem uma vibração muito boa, uma vibração suave, né? Para quem já jogou aí Switch assim no modo portátil, sabe que a vibração dos Joy-Cons elas são bem suave, assim, bem confortável. E esse daqui ele segue aí o mesmo padrão dos Joy-Cons originais, uma vibração bem suave e você ainda consegue aqui controlar a intensidade da vibração com esse botão que tem aqui na parte de trás, que ele tem aqui um raiozinho, você consegue aqui apertar ele, toda vez que você aperta, você sente o controle tremer e ele está aí, vamos dizer que controlando a intensidade da vibração, deixando ela mais forte ou deixando ela mais fraca. Vamos aqui agora ver o controle de movimento? Então, ó, aqui ele vai funcionar aí, ó, como vocês estão vendo, ó, vai dar um pouco de reflexo aqui na tela, porque eu estou mexendo, mas é mais aqui para a gente ver essa função do controle de movimento aí, ó, e funciona realmente muito bem, gente. Ó, aqui o Mario Odyssey é um jogo legal para a gente testar isso, né, ó, e funciona aí, ó, perfeitamente. Vocês conseguem ver que não tem diferença nenhuma e não tem atraso, ó. Legal que não tem atraso, ó. Eu ponho para baixo, ponho para cima, ele responde aí imediatamente. Então, bem legal aí, mais essa função do controle funcionando aí perfeitamente. E claro que fora tudo isso, ainda tem um grande benefício aqui desses controles serem assim, isso daí não tem nem como comparar, né, gente? Infinitamente, infinitamente mais confortáveis que os Joy-Cons originais, porque os Joy-Cons originais, eles têm um grande problema que para quem tem a mão grande, olha aqui, por exemplo, a minha mão ela não é tão grande assim, gente. Não é tão grande, minha mão ela é meio gordinha, ó. Só que fica muito desconfortável. Olha isso daqui na mão, o controle fica muito desconfortável, você tem que segurar o switch assim, ó. E isso acaba que como você segura o switch assim,
a mão fica dobrada e acaba que você não consegue jogar por muito tempo, porque começa a dar dor na mão. E esses daqui são grandes o suficiente para encaixar perfeitamente aí na mão, tanto para quem tem uma mão aí um pouco maior do que a minha nem é tão grande assim, como aí para quem tem mãos menores também vai encaixar perfeitamente e vai ficar extremamente confortável aqui. Mas agora vamos testar aqui a função de macro. O macro, diferentemente do turbo, que a gente consegue programar apenas um botão, na macro você consegue programar uma sequência de botões. Você consegue clicar botões juntos ou em sequências e você programa essas sequências nesses dois botões aqui atrás que tem o nome de M. Aqui tem o ML e o MR. Então você tem dois botões, você consegue programar uma macro em cada botão e cada macro vai ser uma sequência de botões que você vai clicar aqui no seu controle para que se repita no jogo de forma automática, apertando apenas um botão. Então vamos testar aqui na prática como que funciona essa macro? Para testar as macros eu também gosto de testar aqui utilizando jogos de lutas, porque eu acho que são jogos aí onde você consegue utilizar bem e são bem úteis na verdade você utilizar essas macros. Então eu voltei aqui para o joguinho de luta para a gente testar. E eu estou segurando aqui o controle já no modo Pro Controller, né? Eu coloquei o Switch na televisão, então ele está na dock. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor aí como que você faz para deixar ele nesse formato de Pro Controller e você jogar o seu Switch na televisão direto na dock. Mas vamos aqui voltar para as macros. Para configurar a macro é bem simples. Você aperta o botão M que tem aqui atrás do controle, lá perto daquele botão do raio, ele vai ficar com os 4 LEDs aqui, como vocês viram, aqui na frente do controle aceso, então está indicando que ele começou a gravar a sua macro, e aí é só você apertar a sequência de botões que você quer. Eu, por exemplo, vou apertar aqui uma sequência qualquer de alguns golpes aqui, só para a gente ver como funciona. Você terminando de apertar a sequência de botões que você quer gravar, você solta o botão M, e o controle ele vai vibrar, isso indica que a macro foi gravada com sucesso. E aí pronto, é só você clicar no botãozinho que tem lá atrás do controle, né, o botão M, e toda vez que você clicar nesse botão M, ele vai repetir toda aquela sequência de teclas que você programou. Então, isso é legal, você pode programar aí uma série de golpes, a gente sabe que em jogos de lutas alguns golpes são um pouco mais difíceis de sair, você precisa dar uma sequência maior de botões. Então isso é legal porque você já consegue deixar toda essa sequência programada e aí você só com um botão você consegue ficar repetindo isso várias e várias vezes. Então bem interessante. Então aproveitando que a gente já está aqui com o Switch e já está na TV, para pôr na dock, gente, é bem simples. Ó. Você só vai e encaixa. Você viu aqui que o controle obviamente ele não vai atrapalhar de você colocar o seu console na dock, né? Até porque os controles ficam do lado, então você consegue encaixar ele normalmente. E encaixando ele normalmente, você pode tirar eles, assim como você faz com o controle oficial, você tira, coloca ele nesse suportezinho que já vem junto com o controle e pronto, ele vai continuar conectado ao console aí, ó, automaticamente ele já está com o LEDzinho ali aceso, indicando que ele está conectado no console. Então é bem simples e bem fácil. E aqui vamos falar um pouco da experiência de jogar com esses Joy-Cons, o Stellar T5, no formato de controle aqui, com o console na dock. A experiência ela é perfeita, gente. Eu não senti nenhum atraso, o controle ele não perdeu conexão, ele não sofreu delay, ele não teve nenhum problema nesse sentido, a vibração continua sendo boa. Eu testei aqui no Pokémon, fora de vídeo, eu também testei em outros jogos e funcionou tudo perfeitamente. Então aí, você vai conseguir utilizar ele e um ponto positivo é que ele fica aqui no formato de controle bem próximo do que a gente já está acostumado aí com controles, né? Ele não fica desconfortável, então ele fica bem confortável para você jogar aqui nesse formato de controle também. E a resposta, como eu falei aí, é perfeito, funciona aí 100%. Outro ponto bem interessante também é quando o controle ele não está conectado ao console, né? Eu mostrei ali colocando na dock, o controle já estando no console, mas quando ele está desligado, por exemplo, quando você deixa ali ele um tempo sem jogar, o controle ele vai desligar para poupar a bateria, mas mesmo quando acontece isso, ele consegue se conectar automaticamente novamente, como vocês estão vendo aí no vídeo, é só apertar o botão, ligar o controle e automaticamente ele vai conectar com o Switch novamente, então ele salva
a conexão, o que é muito legal. Claro que eu não poderia deixar de testar esse controle aqui no meu Switch Pro. Isso mesmo, gente. Agora eu tô aqui rodando o Zelda. Não é o Zelda novo, esse daqui é o Breath of the Wild. Eu tô rejogando ele atualmente, então por isso que eu vou testar ele aqui para mostrar para vocês. E sim, esse controle ele funciona também no PC, você consegue conectar ele no PC via Bluetooth e ele vai reconhecer ali como dois Joy-Cons, Joy-Con do lado L e do lado R. E você consegue utilizar ele perfeitamente no PC. Para testar aqui para vocês, eu quis colocar ele aqui no Switch Pro. Já dá para entender aí como que eu tô rodando aqui esse Zelda no PC, né? E funcionou aqui perfeitamente no Zelda. O controle ele é perfeito no PC, não tem atraso, não tem delay, não desconecta. A impressão que você tem é que realmente você está jogando diretamente no Switch. Testei aqui no Switch Pro, né, por assim dizer, mas ele vai funcionar aí no PC com outros jogos também, obviamente, né? Mas eu quis testar aqui com o Zelda. Inclusive, gente, ele funciona até mesmo o sensor de movimento. Então, olha, a experiência é 100% de você estar num Switch com esse controle aqui conectado no PC. Ele vai funcionar sensor de movimento, ele vai funcionar vibração, ele vai funcionar tudo aí, você vai se sentir realmente como se você estivesse jogando diretamente num Switch. Então eu achei assim isso perfeito, achei isso incrível e maravilhoso. Olha, 100% tá muito aprovado essa parte aqui do controle também. E vamos lá para a minha opinião final aqui sobre o Stellar T5. Então vale a pena esses Joy-Cons aqui pro Nintendo Switch? Olha, gente, sinceramente, eu até coloquei aqui um joguinho bem gostoso do Switch pra gente ir vendo aqui enquanto eu dou o meu veredito final. E vale lembrar aqui também que apesar aí que para vocês que assistem o vídeo até parece que ele foi gravado talvez em um dia só, eu nunca gravo os meus testes, que eu testo o produto em um dia só. Já se passaram aí 4 dias que eu recebi aqui o Stellar T5 e eu fico durante todo esse tempo testando o controle em off mesmo, fora das gravações, para eu ver se ele apresenta algum problema, se ele realmente é bom de verdade, se realmente eu curto de verdade jogar com ele. Então não é porque eu recebi aqui o controle da QRD para gravar para vocês que isso muda a minha opinião. Eu faço como qualquer outro produto, como aqueles que eu compro com dinheiro do meu bolso também. E esse daqui não foi diferente, eu já tô com ele aí já há alguns dias testando, jogando e olha, eu gostei muito, gente, eu gostei bastante. Eu confesso aí que, como eu falei, minha mão ela nem é tão grande assim, mas eu confesso que os Joy-Cons originais do Switch me incomodavam um pouco, principalmente que eu gosto bastante de jogar à noite aí deitado na cama, então minhas mãos acabavam ficando doendo aí depois de um pouco tempo jogando, e esses Joy-Cons aqui, eles são extremamente confortáveis. O preço deles também é muito justo aí pelo que eles entregam, então é uma boa opção. Eles vão ser, inclusive, mais baratos aí que Joy-Cons originais do Nintendo Switch. E ele, fora as outras funções que ele tem aí que você não encontra em nenhum outro controle, como por exemplo, num Joy-Con original, você não vai ter nem opções de macro e nem opções de turbo. Isso daí talvez você fale assim, mas eu nem uso isso, mas pode ter certeza que a partir do momento que você tiver um controle com essas funções, você vai utilizar, porque elas são bem legais e bem interessantes, então você vai acabar utilizando quando você tiver essas funções a mais. Sem contar aqui os analógicos, né, com a tecnologia anti-drift que vai prevenir aí de dar drift no seu controle. E fora isso, uma coisa aí que com o tempo eu jogando, eu também gostei bastante, e era uma coisa que na realidade eu nem percebia que me incomodava tanto assim, é que os Joy-Cons oficiais do Switch, eles ficam que parece que meio folgados aqui, quando você prende ele aqui no tablet do Switch, eles ficam meio folgados, e se você joga assim e acaba mexendo ele, parece que vai quebrar, sinceramente, a sensação que a gente tem é que vai quebrar. E com esses Joy-Cons aqui, eu não senti mais isso. Eles são extremamente firmes, eles deixam a pegada do Switch aqui extremamente firme. Eu gostei bastante desse ponto aí também. Então, realmente, tudo isso daí, ele acaba tendo aí um valor agregado que talvez você não ache que ele seja aí os Joy-Cons mais baratos, mas, como eu falei, ele ainda vai ser mais barato que os Joy-Cons, na realidade, bem mais barato que os Joy-Cons oficiais da Nintendo, e na minha opinião aí, bem melhores também. Então, o valor dele é muito bom e é um ótimo custo-benefício aí
para quem quer um controle aí de alta qualidade, alta resistência e que, vamos dizer aí, melhore em 200% a sua experiência de jogar no Switch, principalmente aqui no modo portátil. Então fica a minha recomendação aí do Stellar T5 para o Nintendo Switch, é um ótimo controle aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você tiver um desse aqui no seu Switch. Então quero agradecer aí mais uma vez a QRD por ter mandado aqui o T5 para eu testar, mostrar aí para vocês tudo que esse controle excelente tem a oferecer. E obrigado você por assistir. Como sempre, os links vão estar aqui na descrição e também um cupom de desconto aí para quem quiser comprar o Stellar T5 aí, para ele ficar mais barato do que ele já é. Então, valeu, falou e até a próxima.